Salve, salve família retada! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre princípios da dinâmica. Hoje nós vamos falar sobre plano inclinado sem atrito, mais uma aplicação para você ficar fera. Então, fica ligado. Olha só, imagina que nós temos esse bloco sobre um plano inclinado sem atrito, ou seja, nós não temos forças de resistência. Fera, concorde comigo. Se eu abandono esse corpo sobre um plano inclinado sem atrito, ele desce acelerado, concorda? Então você concorda comigo que se o Taveirão abandonar esse corpo sobre um plano inclinado sem atrito, esse corpo ele vai descer acelerado. Então a aceleração desse meu corpinho, a aceleração do meu corpo, ela apontaria para a base do plano. Agora, se eu pergunto a você, quais são as forças que atuam sobre o corpo? Fera, sobre esse corpo apenas atuam duas forças. Fala pro Taveirão. A força peso, vertical e para onde? Vertical e para baixo, né? Então nós teríamos aqui a força peso atuando sobre o corpinho na direção vertical e sentido para baixo. E você teria a força normal perpendicular ao plano de apoio. A força normal aqui, fera, perpendicular à superfície do plano. Então aqui você teria a força normal, perfeito? Então, num bloco que está sobre um plano inclinado sem atrito, você tem apenas a força peso e a força normal. O que significa dizer que, se o movimento desse corpo é acelerado, o somatório dessas duas forças, a força resultante, também tem que apontar aí para a base do plano. Porque lembre-se, né? Para onde está orientado a força resultante, também está orientada a aceleração, né? Então, o somatório dessas duas forças me dá uma força resultante apontando aí, orientada para a base do nosso plano inclinado. O que nós podemos fazer aqui, o que é comum de se fazer aqui, né? Nas questões de plano inclinado, é você pegar essa força-peso e fazer o que nós chamamos de decomposição. Você decompor essa força-peso. Se liga só, nós vamos considerar que nós temos aqui um eixo paralelo aqui ao plano, perfeito? Nós temos um eixo aqui paralelo à base do plano, à superfície do plano, e nós temos um eixo aqui na mesma direção da reta normal, ou seja, um eixo perpendicular ao plano. Esse eixo aqui paralelo à base do plano, a gente chama de eixo X, né? E esse eixo perpendicular à superfície do plano, nós chamamos de eixo Y. Então perceba que a força normal, ela está sobre o eixo Y. Mas a força peso nem está no eixo Y, nem está no eixo X. Então você pode fazer uma decomposição da força peso. Como assim, Taveirão? Fazer uma decomposição da força peso. Você pode pegar a força peso. Você pode pegar a força peso e trazer essa força peso aqui para o eixo X. Pega a força peso e traz ela para o eixo X. Quando você traz a força peso para o eixo X, você vai ter aqui, ó, a componente da força peso no eixo X, o que nós chamamos de componente PX. Assim como você pode pegar a força peso e trazer a força peso aqui para o eixo Y. Quando você leva a força peso para o eixo Y, quando você faz a decomposição da força peso no eixo Y,
você teria aqui, ó, a componente da força peso no eixo Y. E aí vê se você consegue enxergar. Se eu perguntasse a você agora, fera, por que é que o bloco ele desce acelerado? Qual é a componente do peso responsável por fazer esse bloco descer acelerado? Ora, tá vendo? Ó? A componente da força-peso responsável por fazer esse bloco descer acelerado é a componente Px. Perceba que a componente Px ela apresenta a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então, a componente Px, num plano inclinado sem atrito, é a responsável por fazer o bloco descer acelerado. E perceba que no eixo Y, né, a força normal e a componente PY, elas apresentam a mesma direção e sentidos opostos. Ou seja, na direção perpendicular ao plano, nessa direção do eixo Y, essa componente PY e essa força normal, elas se equilibram. A normal e a componente PY, elas se equilibram. Então, você pode escrever assim, ó, fera, no plano inclinado sem atrito, quando você olha para o eixo Y, eixo esse que é perpendicular à superfície do plano, no eixo Y, a intensidade da força normal é igual à intensidade da componente do peso no eixo Y. Tranquilão? Mas já se você vai para o eixo X, ou seja, para o eixo que é paralelo ao plano inclinado, tá vendo? Quem faz esse bloco descer acelerado é a componente Px. Ou seja, na direção paralela ao plano, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E quem é a força resultante no eixo X? Opa, quem faz o bloco descer acelerado é a componente Px. Então, você pode escrever que a componente Px é igual a m vezes a. Beleza? Simples assim, fera. Agora, o que muitos alunos, né, não gostam de plano inclinado é porque como você precisa fazer a decomposição da força-peso, tanto no eixo X como no eixo Y, e você vai precisar usar essas componentes, você precisa saber quem é a componente Px e você precisa saber quem é a componente Py, né? E aí, como quando você faz as componentes, acaba entrando aí seno e cosseno, a galera faz o terror aqui para plano inclinado sem necessidade, né? Então, você, para continuar as suas contas aqui de plano inclinado sem atrito, você precisa saber quem é a componente Px e quem é a componente Py. Mas num plano inclinado sem atrito não tem mistério. A normal equilibra com a componente Py e a componente Px é a responsável por fazer o bloco descer acelerado. Por isso que a componente Px é massa vezes aceleração. Morreu, né? Mas aí fique ligado para você determinar Px e Py. Num plano inclinado, olha só, fera, esse plano, ele é um plano inclinado porque ele forma aqui, ó, um certo ângulo θ com a direção horizontal. Um certo ângulo θ com a direção horizontal. Esse ângulo θ do plano em relação à horizontal, ela sempre vai se encontrar, esse ângulo θ sempre vai estar aqui, ó, entre a componente PY e a força peso. Esse ângulo θ do plano inclinado, ele sempre vai estar entre a componente PY e a força peso. Perfeito?
Por que, tá vendo? Porque sempre vai estar entre a componente PY e a força peso. Vê se faz sentido para você. Olha só, para a gente acabar disso de uma vez por todas. Imagina aqui que você tem um plano inclinado. Um plano horizontal. Esse plano horizontal, o Taveirão colocou aqui meu bloquinho, que está sobre o plano horizontal. Para você aprender isso aqui de uma vez por todas. Está aqui o nosso plano horizontal. Quais são as forças que atuam nesse bloco? Ó, tá vendo? Nesse bloco aqui vai atuar a força peso e a força normal. Simples assim. E elas estão na mesma direção porque o plano é horizontal. Pegou a visão? Agora, se Taveirão pega aqui e faz o plano inclinado, Taveirão vai pegar esse plano aqui e vai inclinar. Opa, Taveirão. Agora que o senhor vai inclinar esse plano, Taveira vai inclinar esse plano em relação a quem? Taveira vai inclinar esse plano aqui em relação à horizontal. Taveira inclinou esse plano aqui em relação à direção horizontal. Taveira inclinou esse plano aqui de um ângulo θ. Perfeito? Mas o bloco não está sobre o plano. Taveirão está aqui, ó. O bloco está sobre o plano. Mas quando o Taveirão inclina aqui o plano, quais são as forças que atuam nesse bloco? Ó, Taveirão, sobre esse bloco atua a força peso, que continua vertical e para baixo, porque a força peso, ela sempre vai ser vertical e para baixo, e a normal acompanha a inclinação do plano. A normal, ela acompanha a inclinação do plano. Mas antes, a normal estava na mesma direção do peso. Antes, a normal estava aqui, ó. Antes, a normal estava aqui. Pegou a visão? Antes, a normal, ela se encontrava na mesma direção da força-peso. A normal estava aqui, ó. Então, quando você inclinou o plano de um ângulo θ, a normal também inclina em relação à força-peso esse ângulo θ. A normal inclina em relação à força-peso esse ângulo θ. Então, o ângulo formado entre a direção da força normal, e a força-peso é θ. Pegou a visão? Então, quando você inclina o plano de um ângulo θ, a normal inclina em relação ao peso um ângulo θ. Por isso que no plano inclinado, o ângulo de inclinação do plano sempre vai estar entre a componente PY, que tem a mesma direção da normal, e o peso. Sempre, certo? Então, quando você fizer isso aqui, o PY é cateto adjacente ao ângulo. Então, a componente PY, num plano inclinado, se ela é cateto adjacente, a componente PY sempre vai ser o peso, a intensidade da força peso vezes o cosseno de θ. A componente PY sempre vai ser o P cosseno. E a componente PX, que vai ser cateto oposto, a componente PX sempre vai ser o P seno θ. Pegou a visão? Então, num plano inclinado sem atrito ou com atrito, não interessa, a componente PY sempre vai ter como intensidade a intensidade da força-peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação do plano e a componente PX, o P seno θ. Beleza? Então, se você volta para o que a gente escreveu, o que é que eu posso escrever aqui? Ó, tá vendo? Se a normal é igual a componente PY,
A intensidade dessa força normal é o mg cosseno θ. A intensidade da força normal é o mg cosseno θ. E aí você não precisa estar decorando isso aqui, isso é uma consequência. Saber que a normal é igual a componente PY e saber que a componente PY é um mg cosseno, isso é uma consequência, né? E se você continuar escrevendo, se você já sabe que a componente Px é a força resultante, é a responsável por fazer esse bloco descer acelerado, e você sabe que a componente Px é o P seno, o que eu vou escrever agora é uma consequência. Opa, tá vendo? Quem é o Px? Ó, tá vendo? Px é o mg seno de θ. Isso é igual a m vezes a. Pegou a visão? Aí, tá vendo? Essa massa aqui do lado esquerdo vai embora com essa massa do lado direito. Ou seja, num plano inclinado sem atrito, a aceleração não depende da massa. A aceleração só depende de duas coisas. Num plano inclinado sem atrito, a aceleração só depende de duas coisas: da aceleração da gravidade e do ângulo de inclinação do plano. Perfeito? Então, no plano inclinado sem atrito, a aceleração só depende da gravidade e da inclinação do plano. Quanto maior for a inclinação do plano, maior vai ser a aceleração do corpo. E não depende da massa. Perfeito? Isso é plano inclinado sem atrito. Simples assim. Isso é plano inclinado sem atrito, né? Quando aparecer a força de atrito, a gente vai precisar ali da intensidade da força normal. Mas é isso. Aqui nós temos plano inclinado sem atrito. E agora, fera, é só tacar o pau nos exercícios. Eu te encontro. Vem comigo. Tamo junto. Trabalho devolve.